Olá, criativo, boa noite. Bem-vindo ao primeiro dia do Festival Ativação Criativa. Eu estou feliz, estou empolgada e muito feliz com a sua presença. Essa empolgada que vos fala é Cíntia Domênico. Eu sou artista, sou terapeuta e sou mentora de carreiras criativas. O Festival Ativação Criativa, ele tem como missão, como objetivo e um grande desejo, na verdade, porque são pessoas que estão atrás dele, né? Mais do que algo institucional. Ele é o desejo de pessoas de compartilharem suas experiências na forma como se conduz uma carreira criativa, né? A gente está vivendo atualmente um momento de desafio, né? Grande, um desafio global, a gente vive e o fluxo da história não para, né? A gente vive muitas e muitas histórias e muitos desafios ao longo da nossa trajetória, mas esse momento é um momento histórico, né? E muitas pessoas, muitos criativos se viram desafiados, né? A se reinventar, a se reposicionar, porque viram as suas atividades tendo que mudar de percurso. A ideia com o festival e o objetivo, né? O que a gente buscou fazer foi reunir criativos de diferentes áreas, artistas, gestores, poeta, músico, bailarino, clown, marceneiro, artistas de diferentes áreas, né? Para eles apresentarem a sua história, a sua trajetória, contarem como que eles se recriaram, que estratégias que eles realizaram nesse momento histórico e ao longo da sua carreira para se reposicionar, para se reinventar e para criar uma trajetória sustentável, né? Além disso, eu trago aqui muita reflexão de temas que são temas nevrálgicos, pontos nevrálgicos que todos os criativos vão em algum momento passar e encontrar na sua carreira, né, no seu empreender. E trago também atividades propositivas para você fazer reflexão, para você fazer uma revisão e apontar diferentes caminhos, né, para você se reposicionar e criar aí uma trajetória. A gente traz também apresentações, todos os convidados vão trazer apresentações dos seus trabalhos e depois de tudo isso a gente tem um encontro no Zoom para a gente poder trocar ao vivo, em tempo real, né? Então, esse é o festival, bem-vindo ao festival, né? O tema de hoje é criativo, a sua criatividade é o seu capital de maior valor. O que eu quero dizer com isso, né? Frente a todas as mudanças e a todos os desafios que você vai encontrar na sua trajetória, sejam eles históricos, sejam eles políticos, econômicos, pessoais, né? Recorra à sua criatividade, aquilo que você tem como uma fonte, como uma natureza para você se transformar, né? A sua criatividade vai fazer com que você se reinvente em momentos de crise de talento, crise existencial, vai fazer com que você se repense o seu caminho frente a uma diversidade econômica, vai fazer com que você desenvolva produtos, com que você crie uma forma de se comunicar que seja mais efetiva e mais saborosa para quem é o seu público, para quem é o seu consumidor, vai fazer com que você crie e tenha ideia de fazer parcerias, com que você crie redes, né, onde você possa ampliar o seu negócio. A sua criatividade é isso, é o seu capital de maior valor, né? É o que vai fazer com que você crie estratégias para gerar mais renda, para criar diferentes fontes de renda. Aproprie-se dela, né? Na hora que apertar, seja para o bem, seja para o mal, né? Ou seja pelo prazer, ou seja pela dor, né? Porque pode vir, de repente, uma alta demanda de trabalho, de repente, e aí você precisa de consumidores, de público, e você precisa se reinventar, porque, nossa, como é que eu vou fazer esse trabalho? Ou vou produzir mais produtos? Como é que eu vou criar uma nova forma de me comunicar com essas pessoas que estão
me procurando, como é que eu vou fazer novos espetáculos, porque eu tenho muito público para o meu show. Né, não é só para dor, é para o prazer. A sua criatividade é uma fonte inesgotável, né, para você recorrer e se reposicionar. E hoje no encontro, a gente vai conhecer o André Martinez, né, a Rocio Walls e a Júlia Barnabé. Né? São 3 pessoas que eu posso dizer que elas são incríveis, que elas são talentosas, que elas se recriaram e se recriam e que vão trazer muito da sua história, da sua perspectiva, para que você comece aí esse festival se nutrindo, se empoderando daquilo que você tem de melhor, que é a sua criatividade. É isso. Bem-vindo ao festival. E depois desse encontro, depois da entrevista, tem uma atividade propositiva que eu vou passar para vocês. E depois dessa atividade propositiva, a gente tem um encontro na salinha do Zoom. Você vai seguindo o link lá e a gente vai ter um momento onde a gente pode se encontrar e trocar ideias live em tempo real. Então, bem-vindo, obrigado pela presença. A gente tem 5 dias de atividade, né? É muito importante falar que esse festival, ele está sendo viabilizado pela Lei Aldir Blanc, pelo PROAC Lab, né, o PROAC Expresso. Então, a gente tem o governo federal, o governo estadual, né, a gente tem recursos de financiamento público que estão viabilizando esse projeto também, para a gente falar de empreendedorismo, para a gente falar de negócios sustentáveis, né. Então, é isso. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença de todo mundo que está junto comigo nesse projeto. Né, junto comigo aí a gente tem uma equipe enorme, né, fazendo com que isso aconteça. E vamos lá, 5 dias de muita atividade, de muita inspiração, de muita fruição de coisas lindas que a gente vai ver desses artistas, né? E aproveitem. Olá, boa noite, criativo. Chegamos aqui, então, na hora da nossa entrevista com os nossos convidados. Hoje a gente tem o André Martinez, a Rocio Walls, é assim que pronuncia? Rocio Walls e a Júlia Barnabé. E eu vou deixar eles se apresentarem, tá? Ninguém melhor de você mesmo para falar sobre você. E vamos começar com o André. Vai lá, André. Legal, querida. Cíntia, prazer estar aqui, super feliz de estar nesse projeto lindo. Prazer estar com vocês, Rocio, Júlia. E só em parar e pensar uma forma de contribuir já foi um grande presente para mim. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho pouco mais do que 30 anos de carreira. Eu hoje trabalho basicamente com consultoria, facilitação e mentoria na convergência entre gestão cultural, processos de desenvolvimento social, criatividade, colaboração. Assessoro empresas como o Sebrae em programas de desenvolvimento, sou também assessor da Unesco, acho que eu já passei por basicamente as principais pontos do ecossistema de criatividade ativa em cena, produzindo, gerindo, trabalhando com políticas governamentais, políticas para empresas. É uma trajetória bastante rica. Eu sou formado em administração de empresas, fiz um curso recentemente de formação em práticas sociais reflexivas, que é também o meu ponto de desenvolvimento agora por uma pós-graduação na Universidade Rhodes, lá da África do Sul, e tenho um percurso autodidata também em processos sistêmicos, biologia cultural do Humberto Maturana e abordagens novo-paradigmáticas. Esse processo com a complexidade, com as abordagens sistemas, vem me acompanhando ao longo do meu percurso prático, empírico, vamos dizer assim, por reconhecer na cultura uma complexidade muito maior do que as ferramentas de gestão podem lidar, né? Então, por necessidade, eu fui entrando nesses campos sistêmicos e trazendo mais complexidade para o meu trabalho. E hoje eu me considero um profissional da área criativa, da área cultural, mas também trabalho nesse campo sistêmico e desenvolvimento social, até porque existe uma forte convergência nesse lugar.
Quando você me convidou, eu fiquei pensando o que cabe abordar nesse momento, dentro dessa proposta, né, da ativação criativa. Eu deixei me levar muito pela emoção mesmo, pela intuição, né? O que eu estou sentindo nesse momento, o que eu estou vivendo nesse momento mais recente, o que isso tem me exigido, né? E acabei criando aqui um percurso reflexivo sobre criatividade e vida propriamente dita, né? Eu sinto que no campo criativo, ou no campo artístico, cultural, a gente tem um papel, mais do que um papel vertical, né, de produzir, de criar o que queremos criar, a gente tem necessariamente que estabelecer um compromisso com a regeneração de um mundo que tem as suas normoses, né, os seus problemas, as suas questões. Eu não vejo, nunca vi a área criativa, cultural, artística como vítima desse sistema, mas justamente como a área que pode abrir portas, conexões para que esse sistema maluco possa se transformar. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de trazer saúde para essas relações. E eu começo a minha fala muito nesse lugar. Eu acho que a gente está num contexto tão complexo, tão atípico, que não dá para falar nada sem olhar um pouquinho para esse contexto, né, e trazer alguns aspectos importantes. E o que eu vou fazer é isso, é olhar para esse contexto e trazer alguns aspectos sobre criatividade, camadas, só para a gente fazer uma grande reflexão, né? sem a intenção de chegar em nenhuma conclusão. Primeira questão que eu acho que é importante te reconhecer é que a gente tem essa convergência aí, está vivendo uma pandemia, mas essa pandemia chega justamente num momento de grande transformação digital, né? Inclusive, a gente teve uma condição de adaptabilidade a essa realidade diferente de todas as pandemias que a humanidade viveu anteriormente. Nós conseguimos subir numa nuvem e conseguimos operar as necessidades sociais nessa nuvem, né? Então, eu sempre dizia no início da pandemia, ano passado, puxa, já pensou se a gente não tivesse o Zoom, se tivesse acontecido 5 anos antes, a gente penando com o Skype, seria muito mais complexo a gente enfrentar tudo isso. Então, a gente coincidiu dessa pandemia num momento de uma transformação digital muito aguda, muito acelerada, que não envolve apenas a transformação tecnológica, mas a nossa forma de ver o mundo, de se relacionar. Então, existem aí mudanças de ordem muito prática acontecendo. Eu sinto que nós estamos muito reféns de um algoritmo completamente maluco, que é o algoritmo do Facebook, né, que manipula as nossas emoções, as nossas visões de mundo. Essas bolhas parecem uma coisa pouco relevante, mas eu sinto que elas são as grandes produtoras das normoses que nós vivemos hoje em dia, né, que são agravadas por essa pandemia. Então, existe, ao mesmo tempo, uma afirmação enorme de identidades, todo mundo quer ter a sua assinatura, todas as tribos querem se expressar dentro dessa possibilidade expressiva que esses espaços tecnológicos geram. Ao mesmo tempo, existe uma grande desigualdade, né? É diferente você estar acessando a rede num bairro classe média e na favela, né? Ou numa área rural. Então, esse lugar do encontro na rede, ele sintetiza todas as questões que a gente vem vivendo, né? E esse lugar do algoritmo da bolha, para mim, ele é um grande nó, porque é ali que a gente está produzindo os fundamentalismos, né, os fascismos. E eu trouxe aqui, até apontei, vou falar um pouco do efeito Dunning-Kruger, que é essa ideia de que as pessoas elas sabem um pouco sobre as coisas e acham que já sabem muito, né? E aí desmerecem o pesquisador, o cientista, o produtor de um conhecimento que passou a vida inteira pesquisando aquilo. E eu acho que essa afirmação de um saber limitado como um saber absoluto, né, tem a ver com essa sensação de que estou totalmente informado e eu tenho pessoas que me seguem e que validam o que eu digo, ainda que seja um absurdo, né? Então, os terraplanistas, se você vai ver, tem uma comunidade de milhões de pessoas no mundo que são terraplanistas e validam uns aos outros, né? E a gente entrou num jeito de pensar, numa visão cognitiva até, de que é anticientífica. Eu trago as evidências para afirmar o que eu sei e não para refutar o que eu sei, né? Então, eu acho que esse é um dos principais problemas desse algoritmo, essa crise profunda do conhecimento, essa crise profunda da visão, obscurantismo, falta essa crise do pensamento científico, ele tem a ver com essa mistura de espaço de expressão, com ego, com tensões violentas que estão acontecendo a todo momento, né? Cancelamentos de toda forma.
E eu acho que a grande questão que impera nesse lugar tem a ver com simulacros também, né? Então, você olha no Facebook, você vê no Instagram e todo mundo é feliz, todo mundo sabe, todo mundo faz sucesso, e essas claques, né, elas validam essas afirmações, e a gente perdeu um espaço relacional, um espaço de produção de subjetividade que só acontece no olho, que só acontece de verdade com verdade, né? Então, eu acho que isso é uma realidade que convive, evidentemente, com iluminação, né? Então, todo esse obscurantismo, toda essa dor e todo esse autoritarismo que acaba emergindo dessas certezas, ele também convive com iluminação, com conexões, com recursos, com a possibilidade de expressão, com solidariedade. Acho a grande complexidade desses tempos que a gente está vivendo. A gente começou hoje a conversar quando entrou, né, Cíntia, essa coisa desse cansaço, né, dessa desesperança de estar entrando em mais um ano de pandemia e o Brasil ainda não está organizado com vacinação e a gente está cansado. Diferente do ano passado, a gente está começando esse processo cansados já e perdeu aquele entusiasmo da transição, né? Porque tinha uma coisa ruim, que era a pandemia, não tinham os mortos ainda, e tinha essa descoberta de que eu consigo fazer tudo de casa, eu consigo estar conectado mesmo assim com as pessoas, enfim. Eu acho que a gente agora chega nesse cansaço nesse momento. Então, isso me fez pensar num lugar que eu acho que é vital para o processo criativo, que é vital para o empreendedor, que eu estou chamando de alegria vital, né? Como é que eu consigo estar nesse momento e consigo sustentar uma vitalidade, consigo sustentar uma condição de interagir? Aí eu fui lá para o Krishnamurti, que ele traz uma visão sobre alegria e sobre contentamento e descontentamento, né? E aí eu li um texto dele e comecei a olhar ao meu redor para ver que padrões eu vejo, né? E aí você vê pessoas que estão sofrendo enormemente e sofrem muito claramente porque as coisas não são como elas queriam que tivessem sido. Vejo muita gente, principalmente da esquerda, né? Aquele muro de lamentações e como que elege esse Congresso, como que acontece isso. Então fica aquela choradeira e uma tentativa obsessiva de tentar resolver as coisas, mas as coisas se tenta resolver sem que haja uma verdadeira compreensão das coisas, né? Porque esse pensamento que compreende, ele não compreende a complexidade do que está acontecendo, né? Então não basta eu ficar descontente e tentar desesperadamente resolver, porque eu preciso antes acessar, porque o meu poder resolutivo ele está muito longe da complexidade que as coisas têm. E aí vem essa grande frustração, essa grande angústia e essa desilusão que, para mim, é um pouco que está corroendo a nossa política, as nossas utopias, porque, afinal de contas, parece que nada tem a fazer e as pessoas paralisam. E, por outro lado, tem aquelas pessoas que estão conformadas, que estão inertes, né? Que é assim mesmo, não dá para fazer nada, vou sobreviver. A gente vai morrer mesmo, então vamos para a praia. Eu ouvi alguém dizer isso enquanto lotavam a Praia de Santos, numa matéria. Então, eu sinto que tem esse outro lugar, esse outro polo, que é um polo que o Krishnamurti traz como a canalização dessa energia, né? Acalmar, é o que destrói a inquietação. Eu assumo uma postura medíocre e conformada perante a vida, um tipo de satisfação alienada e acrítica, porque, afinal de contas, eu entendo que não tenho nada a fazer. Então, tenho que aceitar, e é isso mesmo, e estou super feliz aqui em viver com esse meu espaço de sobrevivência, sem grandes sonhos, sem grandes transformações possíveis. E tudo isso está relacionado a um ponto importante. O que é o que é? O que deveria ter sido, o que eu queria que fosse, é uma aproximação, uma fantasia, é uma expectativa frustrada. Eu encontrei um cara na internet, depois eu fui buscar o livro dele, que se chama Gratidão, a Alma das Palavras. É um monge beneditino americano, na verdade ele é austríaco, naturalizado americano, David Steindl-Rast, e ele diz assim: a alegria é a felicidade que não depende do que acontece. É a resposta grata à oportunidade que a vida lhe oferece nesse momento. E, para mim, isso tem muito a ver com o que eu estou entendendo como ativismo criativo, protagonismo criativo. Para mim, são as pessoas que conseguem, antes de mais nada, reconhecer que o que é o que é, porque eu só posso criar numa profunda conexão com a realidade que eu estou, né? Eu consigo reconhecer, é isso,
e eu vou trabalhar nesse lugar, eu consigo sentir, apesar de toda a dor, eu consigo sentir uma gratidão pela dádiva que é estar vivendo esse momento, porque se eu não estivesse vivendo esse momento, eu não estaria aqui, e é esse momento e é isso. Então, o Steindl Hess, ele coloca, ele é importante, eu tenho que ser grato porque ele é grátis, dado e é valioso. E é valioso porque é a minha vida, eu não tenho outra possibilidade, eu só tenho essa mesmo. Então, apesar da dor, eu não me furto a viver essa alegria, né? E eu me inquieto. Apesar da dor e dessa alegria, eu me inquieto. Eu acho que não deveria ser assim. Apesar de eu aceitar que é assim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não faço alguma coisa para fugir ou acreditando que essa minha coisa ela vai controlar ou vou produzir alguma coisa. Eu faço alguma coisa para compreender. Eu faço a minha coisa para mergulhar na complexidade que esse contexto tem, para expandir a minha consciência além de um pensamento possível, né? Porque esse pensamento ele não é suficiente. Eu preciso lançar mão de uma sensibilidade, de uma sei lá, de uma intuição, né? Quase uma conexão espiritual para que eu possa realmente acessar essa realidade que a gente está vivendo de uma forma mais completa. Depois eu vou voltar um pouquinho nisso e intervir nela de uma forma consciente, né? E a partir daí conseguir reimaginar essa realidade. Essa alegria, a manutenção dessa vitalidade é quase que uma responsabilidade desse protagonista criativo, sabe? Eu acho que nesse momento de profunda dor, de terra arrasada, eu acho que nos cabe semear, nutrir, manter essa vitalidade, manter essa subjetividade de uma forma consciente, com o pé no chão, mas principalmente como um exercício de assumir uma corresponsabilidade pela vida, que é a grande questão que está ameaçada, né? Então, eu digo assim, eu acho que cabe a esse realizador não apenas uma visão de resistência e de resiliência, mas se observar como um gerador de outros padrões que podem ser regenerativos, né? E aí eu trago uma visão criativa que é um pouco mais complexa do que simplesmente criar algo, mas é um criar algo, se criando e criando o mundo de alguma forma, criando outros padrões. Qualquer expressão criativa que não tenha essa responsabilidade, eu sinceramente, isso é uma visão minha, né? Não necessariamente é universal, eu desconfio, eu acho que o artista que não está incomodado com o que está acontecendo, ele não está cumprindo o seu papel. Eu acho que a criatividade ela precisa ser pensada talvez menos numa visão de economia criativa e mais numa visão de ecologia criativa. Qual é o meu papel como criador nessa perspectiva ecológica mesmo, né? Nesse todo. Porque é nessa ética e estética que andam juntos é que eu consigo operar. Então, não se trata de uma visão empreendedora que vai vencer contra o mundo e vai fazer um determinado sucesso, mas uma visão empreendedora que quer influenciar nesse mundo a favor da vida, né? Então, é um pouco essa uma pegada que está presente hoje para mim, mas que, de alguma forma, isso me acompanha a vida inteira. Ao meu ver, acho que o mais grave que pode existir nesse momento é justamente essa visão de empreendedorismo que é pensada de uma forma estritamente mercantilista e competitiva, né? Tipo, fazer o meu business plan, cuidar dos meus negócios, quero dar certo, conquistar meu espaço. Eu acho que, é claro, preciso pensar nessa proposta de valor em mercado, estratégias comerciais, quem vai consumir o que você traz, mas essa é apenas de uma dimensão, de uma essência muito mais profunda, né? Que envolve uma relação ecológica mesmo. Sempre com essa consciência, né? Para criar é preciso se autocriar. Então, se eu quero criar alguma coisa, eu preciso me produzir como criador dessa coisa, né? E essa coisa que eu crio, alguma coisa ela cria no mundo, né? Então, essa consciência ecológica, eu acho que é importante trazer ela para uma visão de empreendedorismo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A natureza é criativa, né? O princípio do processo vivo é justamente isso, o que está vivo é autopoético, cria a si próprio, e é autotranscendente. Então, essa criar a si próprio não é apenas uma repetição eterna, por isso que existe a evolução na natureza, né?
ela se transcende, ela vai além do próprio padrão que a natureza traz. E eu entendo que a criatividade humana, ela é o topos desse processo criativo da natureza. Mas ele precisa estar regido pelo mesmo princípio natural, pelo mesmo princípio biológico, ele não pode estar alheio a isso. Então, quando eu penso nessa mentalidade desse protagonista, ativista, realizador, criativo, eu penso numa mentalidade que vai além dessa cartilha de empreendedorismo, mas que está atenta principalmente a interconexões e fluxos, a interdependências, né? E aí eu vou tentar falar disso um pouco mais objetivamente. Primeiro, eu acredito que o centro disso tudo é a colaboração, né? Então, entendo que hoje você ser uma pessoa que realiza cultural, artística, criativamente, é uma pessoa que desenvolve sua capacidade colaborativa, né? Tem uma curadora e crítica norte-americana, a Cynthia Jaffe McCabe, não sei se vocês já ouviram falar nela, e ela traz essa questão do self-in-relation que existe na colaboração. Então, eu me penso sempre em relação à comunidade a qual eu faço parte, né? Eu vou ler um trecho aqui da Cynthia, da McCabe. Quão mais fácil e satisfatória é a ideia de colaboração, um conceito de criação que não separa, mas integra, que não faz do ego o sujeito, mas que, em vez disso, está sintonizado com alguma função fora do indivíduo, o eu isolado. A colaboração tal qual como tem sido estruturado desde os anos 70 é, para mim, em grande parte responsável pelos princípios do movimento feminista, pelo desejo de encontrar um novo modelo de comportamento humano bem-sucedido que não depende de agressão e espólio, mas que, em vez disso, se preocupa mais com humano e satisfação de necessidades que podem ser agrupados sob os termos nutrição e comunidade. Então, eu acho que esse tipo de palavra é importante. Nutrição, cuidado, fermentação, essas palavras biológicas que podem fazer sentido na forma como a gente faz a gestão do nosso trabalho, da nossa poiese, né? A própria palavra trabalho, que vem de tripalium, né? Eu tenho usado a palavra poiese, do grego, que tem a ver com um produzir, que é realizar algo no mundo e se realizar nessa realização. Então, eu sinto que trazer para esse lugar mais humano, mais centrado na potência humana, é uma forma de colocar esse protagonismo numa centralidade até regenerativa nesse momento que a gente vive. Mas isso exige um repertório, né? Então, esse é um grande furo. Eu tenho um curso aí rodando de colaboração, e o meu grande desafio é mostrar para as pessoas que elas não sabem colaborar, porque todo mundo acha que sabe colaborar. E mostrar para as pessoas que existe um repertório para colaborar, que existe método, que existe conhecimento para sustentar o processo colaborativo e que ele tem grande complexidade, né? E então aí eu começo a falar aqui, eu estou apelidando um empreendedorismo delicado, estou roubando aqui esse delicado, primeiro do empirismo delicado do Goethe e depois do ativismo delicado do Alan Kaplan, que é o meu mentor no meu processo formativo com práticas reflexivas, que é um fazer que compreende a dinâmica dos processos vivos e que interfere sutilmente nesses processos a partir de uma observação viva. Então, para enxergar o que está vivo, eu preciso enxergar de forma viva, né? Isso significa menos ser um especialista e menos aplicar conceitos e ferramentas e mais me deixar mover por esses fenômenos e deixar minha intuição enxergar coisas neles que me digam sobre eles sem os meus julgamentos, né? Como eu me aproximo do que está expresso na natureza e na natureza das coisas. Então, para mim, esse empreendedorismo delicado, que é o convite para os empreendedores criativos, ele é um jeito de empreender que abre um campo para essa poiese, para essa realização de mim e do mundo, né? Num contexto complexo e que respeita essa corresponsabilidade de quem é protagonista criativo consigo próprio e com o mundo. O processo autorreflexivo, né? Então, um olhar para os meus próprios processos, tomar autoconhecimento, né? Enxergar como eu estou interagindo nas relações, se manter acordado, observante, o cuidado para estar presente. Quantas vezes a gente não vai em reuniões ou você dá cursos ou conversa com pessoas e as pessoas elas estão ali te ouvindo e ao mesmo tempo estão navegando no celular ou estão pensando em outras coisas, e o nível de ansiedade que a gente vive hoje é gigantesco,
mas quantas vezes a gente medita por dia e quanto a gente traz essa prática para os nossos processos econômicos, né? Então, a questão da presença é importante, a abertura para se deixar afetar. Então, a gente também reconhece nesse campo econômico que a gente atua, egos muito inflados, né? Convicções, formações muito robustas, muitos repertórios. Até que ponto esses egos, essas formações robustas, elas não cegam mais do que iluminam, né? Então, esse processo de abertura, de sutileza, de empirismo, também ele é importante. Tudo isso, para mim, diz respeito a uma questão. Nesse espaço complexo, impermanente, incontrolável, imponderável, onde o meu pensamento não consegue acessar toda a complexidade que isso tem, e eu facilmente caio num lugar de desesperança, paralisia, angústia, como eu consigo enxergar o que é, né? E como eu posso enxergar as possibilidades que existem criativas nos processos relacionais, né? Já que viver é relação, empreender é relação, né? E criar é relação. Como eu vejo o que está emergindo aqui nessa nossa relação como possibilidade criativa? Como eu enxergo as oportunidades que existem nesse contexto que a gente está habitando agora, nessa circunstância? Que oportunidade existe nesse nosso encontro agora? Como eu posso intervir no que está acontecendo aqui? O que é possível nesse instante? E, ao mesmo tempo, que crenças me limitam nesse lugar? E aí eu chego num ponto... eu estou bem de tempo aqui, hein? Que é a questão da emergência, né? Até tenho aqui, eu uso muito esse artefato aqui, que é o torus. O torus é o vórtice, né? Ele é um ícone da complexidade. O que ele representa? Eu tenho aqui uma harmonia entre a força centrípeta, que é a força que atrai para o centro, e a força centrífuga, que é a força que empurra para fora. E na dinâmica da energia, o torus, ele é o equilíbrio perfeito dessas forças, da explosão e da implosão. O torus está sempre acontecendo a todo momento no universo, né? Tudo que está estruturado e estável, porque ao mesmo tempo ele está emitindo uma energia, explodindo, está jogando coisas no universo, coisas no mundo, e ao mesmo tempo está sendo afetado por essas coisas. Nós somos assim, nós somos afetados e expressamos, interferimos, né? Essa dinâmica toroidal, ela acontece em nível energético, acontece em nível material, e a psique humana, ela não é alienada. Se vocês procurarem autores da termodinâmica e da complexidade, eles vão dizer isso. A gente pensa dentro desses mesmos padrões. Então, uma questão importante, para que eu possa acessar o que está emergindo nesse momento, eu preciso acessar um lugar de sensibilidade que consegue enxergar todo o contexto, que consegue enxergar todas as relações, que consegue se ver nessas relações, que consegue se ver nesse contexto, que consegue enxergar as diferentes dinâmicas. Eu só vou conseguir acessar esse lugar se eu estiver presente, se eu estiver amparado num espaço de confiança, onde eu possa estar vulnerável, porque se eu estiver no salto e protegido, eu não vou conseguir estar relaxado o suficiente para enxergar o que eu posso produzir nesse espaço. E isso exige a construção de um espaço de confiança, de um espaço colaborativo. Isso só acontece nos espaços onde a gente consegue estar pleno, né? Nesse lugar do contato e improvisação, de eu conseguir estar sensível para um movimento possível, que é um movimento que exige em mim uma adaptação, é um movimento que convida um outro a uma adaptação para manter a relação comigo e que, ao mesmo tempo, está produzindo alguma coisa que é nossa, né? Está colocando alguma coisa no campo. Isso também pode ser chamado como colaboração integrativa. Tem uma autora que usa esse termo, a Vera John Steiner. Colaboração integrativa é um tipo de colaboração que modifica as partes, mas, ao mesmo tempo, modifica o campo. E ela cita vários exemplos, um deles é a colaboração entre Picasso e o Braque, o Georges Braque. Eu não sou crítico de arte, então eu peguei um fragmento aqui do biógrafo do Picasso, que a Vera traz, e eu já vou encerrando por aqui. O Braque apresenta... Isso é a voz do John Richardson, o biógrafo do Picasso. Braque apresenta uma imagem que possui a incisividade e o foco nítido que associamos a Picasso, enquanto Picasso
pinta os telhados com a sensualidade suave que costumamos associar a Braque. Não é por acaso que os melhores desenhos de Braque foram feitos quando ele estava mais próximo de Picasso. Então, e aí, o que aconteceu? No início do século XX, essas mútuas influências, elas geram o cubismo e vão interferir definitivamente nos percursos desses artistas, né? E isso é feito, obviamente, isso é um processo que envolve uma curiosidade pelo processo criativo, mas não há naquele momento uma consciência, isso aqui é uma colaboração integrativa, né? Então isso não é uma ferramenta, não é algo que eles lançam mão, é algo que simplesmente acontece na deriva espontânea desses artistas. Mas hoje nós temos consciência disso, nós podemos olhar para os nossos processos e criar esses campos, e forjar esses campos. E eu realmente acredito que esse é o espaço da realização. Eu vivo disso, né? Eu construí um espaço de vivência econômica que não recorre à competição. Eu tenho até o meu Canva, eu penso em mercado, penso nos públicos que eu quero atingir, então lanço mão de todas as ferramentas, mas principalmente eu busco me qualificar para poder gerir esses espaços férteis, né? E cuidar para que eu possa estar aberto a esses processos, porque também tem outras coisas que são as nossas sombras, né? Então eu me acho um amor de pessoa, mas tem um André que eu não conheço direito, né? A sombra justamente é aquilo que nós queremos ser, mas não usamos. E casualmente nós vivemos num momento, eu acho que eu estou trazendo isso porque eu reconheço isso, num momento em que todo mundo é obcecado pela luz, então todo mundo só mostra a sua persona, né? Todo mundo está forte, lindo, potente, bem-sucedido, cidadão, barriga trincada, peitão, bundão. Mas as pessoas não mostram as suas vulnerabilidades, porque não é bonito você mostrar, o seu Instagram não mostra a tua vulnerabilidade, ele só mostra a tua potência. E a gente mostra tão pouco e acessa tão pouco essa vulnerabilidade, e nos é exigido tanto que nós sejamos perfeitos, isso também vem muito com os millennials, né, que tem que ser o cara e bacana, que a gente não olha para a sombra. E ao não olhar para a sombra, a gente rompe essa possibilidade de aprendizado na interdependência. A gente rompe e nós nos tornamos autoritários, nos tornamos fundamentalistas e todos esses vícios que esse momento egóico que a gente vive produz, né? Então, eu acho que esse lugar do autoconhecimento e da sustentabilidade, da sensibilidade para o que está emergindo, é o grande recurso que eu defenderia hoje como um recurso para um ativismo criativo, para uma ativação criativa, para um protagonismo criativo. É essa sensibilidade para o campo e um profundo autoconhecimento, porque tudo parte dessa consciência, né? E é isso, eu teria aqui outros aspectos mais ferramentais, mas eu acho que não é o caso de entrar por enquanto, pelo menos. Já falei demais. Maravilha. André sempre, colaborando para a gente sair das bolhas, né, assim, e ampliando. E o que eu acho, assim, muito convergente, né, com o que é a ideia da ativação criativa e o que você trouxe é esse olhar para si, como a gente fala aqui empreendedor, né, mas não é o realizador, e é esse olhar para si como esse ser criativo, independente se você está olhando para o seu aspecto de empreendedor, para o seu aspecto, para os seus papéis sociais, porque eu entendo aqui, você é empreendedor, ou a pessoa que trabalha, isso é um papel social que você está cumprindo, exato, né? Mas na hora que você vai se pensar como empreendedor ou como trabalhador, enfim, né? Você se olhar dentro dessa forma integral. E eu acho que é aí que esbarra, né? Ou atinge uma potência, que é uma potência espiritual, né? Que é isso, esse processo de autoconhecimento, né? De você entender que o que você cria é uma realidade, não só na sua mente, mas no seu fazer, e o quanto que a sua atuação também é responsável pelo mundo que você está criando. Então, eu acho que você se apropriar disso, eu acho que quase não, é você viver nessa potência que o humano tem.
né? Que é de criar uma realidade, né? E você pode interferir nesse processo. Então, é um pouco empreender ou criar a si próprio, né? Não de um sentido controlado, mas pela própria consciência de si, né? Então, eu sempre sinto isso. Eu acho que esse processo de amadurecimento que nos faz realizadores potentes, ele é, antes de mais nada, o reconhecimento dos próprios padrões e o alargamento, né? Quer dizer, eu me alargo. Não, só um pouquinho. Aqui eu estou sendo arrogante, e essa arrogância me distancia desse baita parceiro que está me provocando, né? Ou aqui eu estou apegado a uma fórmula que deu certo. E isso está dando certo aqui economicamente, é terra, mas está me tirando do elemento ar, que é a possibilidade de reinventar tudo, né? Então, eu preciso fazer determinadas renúncias. Essa escolha diária, a partir dessa consciência, ao meu ver, é um tipo de empreendedorismo, mas é um tipo de empreendedorismo mais delicado, mais complexo. Claro, são esses papéis que você menciona. No fundo, é simplesmente um processo de autoconsciência. É isso. E o quanto que eu acho que é muito importante a gente começar a ativação, né? Começar esses 5 dias de atividade, trazendo essa reflexão, né? Porque, assim, eu trabalho ali como terapeuta, sou artista, terapeuta e mentora de carreiras criativas. E na mentoria de carreiras criativas eu trago uma visão muito pragmática, bastante pragmática, que é do coaching mesmo, de ferramentas, né? Agora, e de realização. Agora, isso só faz sentido quando tem um processo de autoconhecimento, né? Assim, é isso que eu acho que é importantíssimo você trazer. Isso vai aparecendo nos nossos encontros e nas pessoas com quem que a gente fez a curadoria, né? A escolha das pessoas, que são essas pessoas que têm essa visão sistêmica mesmo, né? Então, mesmo na hora da gente ir para um campo bem pragmático, que você falou assim, eu tenho as ferramentas que eu vou fazer o meu planejamento, saber quanto é que custa, eu vou olhar o valor do mercado, né? Mas isso dentro de algo que faz sentido para si e para as relações que você tem, né? Com o seu entorno, com as relações para quem está em volta de você, né? No mundo, não só para quem está ali do seu lado, para o seu grupinho, não é a bolha que está, mas para o ambiente que você vive, né? E não o ambiente... É muito engraçado, porque às vezes a gente fala isso, parece que é a bolha, né? Mas não é a bolha, é esse grande universo. Teia, né? Enfim, é isso. E a Júlia e a Rocio, que estão aqui, eu acho que elas têm muito do que eu conheço do trabalho delas, da conversa preparatória que a gente teve, né? Deixa eu colocar vocês aqui. Gente, eu estou com 2 telas, então às vezes parece que eu estou olhando para baixo. Mas aqui, ok, agora eu estou vendo todo mundo. E da conversa, né, que eu tive com elas, de entender melhor o fazer, como que elas se reinventaram e se elas se recriaram. É muito legal a trajetória das duas, que tem essa trajetória dessa... A gente até falou sobre isso, né, no nosso pré-encontro, quando a gente foi conversar, dessa... não é só o quanto que vocês se reinventaram na pandemia, mas o quanto que vocês se reinventam, né? E na obra de vocês, o quanto de vocês não está ali. E quando vocês... Agora que o André foi falando também, né? O quanto que eu estou dando um pouquinho de spoiler, mas vocês vão falar melhor. Mas nessa reinvenção que vocês fizeram de vocês e da atividade de vocês na pandemia, o quanto que as relações também não estavam presentes, né? Assim, enfim, eu estou dando... Faz sentido o que eu estou falando? Muito sentido. Me senti assim. Eu queria convidar vocês primeiro, só para vocês se apresentarem, porque vocês ainda eu não apresentei vocês não se apresentaram, mas se apresentar e aí já, enfim, trazer o que faz sentido da prática de vocês, da vida de vocês, com o que o André trouxe, e a gente começar esse diálogo. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, Cíntia, muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de fazer parte do festival também. Eu sou a Júlia Barnabé. Eu sou marionetista, eu sou atriz, palhaça e produtora. Eu já trabalho no mundo artístico há mais ou menos 15 anos, como marionetista há 8. Eu tenho um trabalho solo na companhia Tu Mateixa Marionetes, que é um nome em catalão, quer dizer você mesma, porque eu construo as minhas marionetes, construo a cenografia, né, faço, enfim, toda a produção também do espetáculo.
e também faço parte de um grupo de palhaços que chama Companhia Cromossomos, e sou colaboradora também do Palhaços Sem Fronteiras Brasil. E, bom, eu e a Rosil juntas, a gente fundou há mais ou menos um ano o Ateliê das Marionetes Viajantes, que é onde a gente juntou os nossos trabalhos e onde a gente vem construindo novos espetáculos, novas marionetes, e daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais dessa história. Sim. Bom, eu estava também pensando, fiquei pensando muito no que André falou agora todo este tempo, então vou me apresentar e vou também falar um pouco sobre essas coisas, de como me chegaram, essa recepção que eu tive sobre esses temas. Meu nome é Rocío, eu sou de Argentina, mas moro aqui no Brasil há 6 anos, mais ou menos, aproximadamente. Morei em vários estados de Brasil, estou aqui no São Paulo há 2 anos. Me dedico ao teatro de marionetes e também ao circo, mas sou formada em ciências da comunicação e sou eterna viajante, buscando conhecimentos. Fui também formando-me, indo hacia mestres das marionetes, mestres dos palhaços, conhecimentos também que eu fui fazendo, testando coisas. Eu vivo do teatro, faço teatro há muito tempo também, e neste tempo de pandemia, de isolamento, me trouxe vários questionamentos, né, sobretudo sobre o trabalho que eu faço e sobre a questão social, a questão política. Então tento hoje em dia ter relação com o mundo, com o meu trabalho tem uma relação com o mundo. E quando eu caio um pouco nessa coisa de venda, de ter que pagar conta e tudo isso, se vê muito nítido de que se quebra algo em meu trabalho, em meu fazer. Eu travo quando tenho que fazer algo que não tem alma, que não tem sentido para mim, ou tem sentido para o mundo, ou tem uma relação de troca. Então, a gente vem fazendo nosso espetáculo. Júlia é da Cierto Mateja e eu sou da Nasce das Marionetes. E por primeira vez a gente se juntou nesta pandemia. Já viajamos juntas, mas cada uma com seu espetáculo. Fazíamos rua, viajamos por outros países, mas resolvimos nos juntar e começar a construir juntas, né? E o trabalho de construção de marionetes tem um trabalho que é artesanal, mas ao mesmo tempo tem um trabalho de muita pesquisa, de um estudo de movimentos, de um estudo que também é um estudo ancestral do teatro, de um teatro muito milenar, que é o teatro de marionetes. Então, a gente juntou isso fazendo uma marionete sobre o tempo, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento, começamos a sentir muito como o tempo começou a pesar, como o tempo começou a não saber nada. Então começamos a fazer um estudo sobre o tempo e saiu uma primeira marionete que logo depois dela vieram várias outras. Então, quando eu penso na palavra reinventar o trabalho, reinventar as ações, sempre penso o que é reinventar, não? Porque eu acho que o re me parece algo que alguém repete uma coisa que já foi feita, para mim, né? Mas também tem como isso, tem uma mistura de volver a conectar-se com uno mesmo para poder também escolher outras funções, outros ofícios que a gente tem, né? E isso, bueno, não sei se você entendeu um pouco o que eu queria falar, mas... Eu entendi super o que você queria falar. É muito legal isso quando você traz esse legal, né? Assim, quando você traz isso do reinventar, que pode parecer que é você recriar talvez a mesma coisa. Quando eu penso na reinvenção, eu não sei se faz sentido para você isso, eu gosto de pensar muito no movimento. Eu não sei se tem a coisa de eu ter a formação em dança, né? Então, o movimento, a imagem, né? Tá sempre muito presente, assim.
Mas eu já fui fazendo aqui o gesto, falando, eu já estava fazendo o gesto. Quando eu penso no reinventar, eu penso sempre na espiral, sabe, na espiral da expansão, assim? Então, nisso que dá volta, mas que não está no mesmo lugar, mas que está expandindo, né? Então, que você pode voltar, só que você nunca volta para o mesmo lugar, você está voltando num outro plano, né? Então, essa reinvenção, e quando a gente coloca isso no processo de autoconhecimento, e aí pelo que a fala de vocês, eu conheço de vocês, esse processo de reflexão e de autoconhecimento, ele está presente, né? E o olhar para as sombras que o André trouxe, isso vai fazendo com que vá indo para um outro patamar, né? Então, assim, é tipo a folha, né? Assim, sei lá, eu tô aqui, eu tô olhando pela janela e eu tô vendo a goiabeira. Ela nunca vai dar a mesma goiaba. Todo ano ela dá goiaba, mas nunca é a mesma goiaba. É sempre uma nova goiaba. Né? A roseira que eu tenho aqui, sabe? Depois que eu vim morar com a natureza, essas coisas foram ficando muito mais claras, sabe? Ela sempre dá a rosa, mas nunca é a mesma rosa, sempre é uma outra rosa. Ela vai ser criando, é incrível a natureza. O viver com a natureza, você vai vendo isso, sabe? Como parece que é um processo repetitivo e nunca é. É sempre algo que é novo, né? Assim, e a gente também tem isso. E às vezes a gente tem parece que é uma ilusão da mente, sabe? Que a gente está repetindo algo, mas é sempre uma ilusão. Eu tenho essa experiência, assim. Não sei se faz sentido. Sí, sí, faz muito sentido, porque também tem pessoas que vêm a falar com a gente, faz uma marionete igual que a tua, essa que você tem. A Júlia já lhe passou, né, que te pergunta, faz igual que a Laia, e nunca é igual, né, assim, como, isso também é muito interessante, não sei se você quer compartilhar um pouco também. Sim, aqui a gente faz um trabalho que a gente domina todas as etapas do processo produtivo do nosso trabalho, né? Então, a gente, assim, desde, né, pegar o bloco da madeira até fazer aquilo ser um boneco, e até esse boneco estar em cena, que história vai contar, né? Então, a gente tem toda uma coisa de trabalhar com o material para depois levar para o mundo, né? E aí, como você perguntou também, Cíntia, né? Acho que os nossos espetáculos, inevitavelmente, eles são histórias nossas, né? Por mais que a gente não seja assim, vou criar um espetáculo que é autobiográfico, né? O que a gente leva para o mundo, assim. E eu, várias vezes, assim, sempre me perguntar, as pessoas me perguntam, mas eu também me pergunto, assim, né? Tipo, qual é o sentido disso? Por que fazer marionetes hoje em dia, né? E tem muito a ver com, assim, acho que agora, depois desse um ano aqui da gente trancado em casa, vivendo nessa relação muito tecnológica com as pessoas, isso fica mais forte para mim, assim, acho que a gente vive num mundo tão cheio de tecnologia, tão cheio de plástico, inclusive, né, que assim a poesia, né, a delicadeza que vem desses seres de madeira que ganham vida, né, traz também assim, a importância dessa vida que está na matéria também, né, e que está na matéria e que é etérea de uma certa forma, porque quando esse encantamento que as marionetes, acho que elas produzem nas pessoas, tem muito a ver com isso, né? Esse ser inerte que cobra a vida e algo de mágico acontece ali. Então, quando eu me pergunto por que eu faço isso, eu acho que é porque eu acredito na importância dessa poesia, dessa delicadeza, das coisas pequenas, do feito artesanalmente, né? E para a gente, nosso trabalho sempre foi muito fazer e trocar com o público, né? Estar na relação com o público. Para a gente isso mudou muito, né? Desde que a gente está nessa relação que é mais virtual mesmo. Então, não teve como não se reinventar e se questionar também sobre quais são os sentidos, quais são as possibilidades da gente fazer, de continuar com o nosso ofício dentro desse novo contexto mundial que estamos vivendo. E conta para quem está assistindo, desculpa, só contar para quem está assistindo como é que foi a reinvenção, porque vocês tiveram uma história aí bem peculiar, sabe, de como vocês se reinventaram na pandemia, logo no começo da quarentena, né? Sí, inclusive eu queria dar um detalhe disso, porque há uns dias eu me puse a ver as fotos das marionetes que a gente vendeu durante a pandemia, e foi muito forte, né? Porque a gente não fazia marionetes para vender, a gente fazia marionetes para nossos espetáculos. No momento que aconteceu tudo isso de que fecharam as fronteiras
cancelaram os trabalhos. A gente falou, o que eu vou fazer, né? Aí surgiu a primeira marionete, que foi um relógio que falava sobre o tempo, tinha tudo isso, mas a gente começou a ver que tuvimos 10 marionetes que a gente vendeu, e que todos os meses eu ponia junho, maio, marionete de tempo, maio, abril, marionete de tempo, junho, marionete de palhaça, e eu comecei a ver como todos esos meses fueron mudando también, ¿saben? Cómo fueron mudando las marionetes, cómo fueron mudando a gente, cómo a gente se fue entendiendo un poco también ese modo de estar encerrado y cómo fue ser productivo eso y no entrar en ese ritmo, porque hubo un momento de mucha productividad y de que en las redes había vídeos, vendas, rifas, un montón de cosas, entonces isso, né? Como a gente também saía um pouco desse lugar de Zoom, de la tecnologia, para ir a um lugar que era mais minucioso, pequeno, de entalhar madeira, de construir as coisas. Sim, é que a gente, como você comentou, a gente antes vivia mesmo de espetáculos, né? Espetáculo e oficina, basicamente. E aí, quando a gente se viu nesse contexto de pandemia, a gente teve uns primeiros momentos de desespero, assim, de, o que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai sobreviver? E a gente não tinha vontade antes de... Não era nem vontade, a gente tinha até vontade de vender marionete, de fazer para outras pessoas, mas quando começou a pandemia, a gente falou, gente, quem que vai querer comprar marionete no meio de uma pandemia mundial, né? E aí... Bom, a gente teve uma participação num programa de TV, que eu acho que foi também uma primeira abertura, assim, porque a gente não sabia nem como. Todo mundo falava, vocês não vendem marionete, quem precisa disso? E aí, com essa participação no programa de TV, as pessoas começaram a chegar na gente, na verdade, né? E com essa primeira marionete relógio, que deu origem a uma família, assim, durante a pandemia, né? Sim. Que a gente foi construindo, e realmente foram meses que a gente... Foi um misto de, agora finalmente temos um tempo para fazer uma coisa que a gente sempre quis, que foi poder se dedicar mais à construção. No começo, antes de começarem a surgir essas encomendas, um pouco de desespero, que eu falava, antes eu sei que eu estou construindo uma marionete para mim, em breve eu tenho um espetáculo, eu vou para a rua, eu vou apresentar nos festivais, isso tem um retorno. E aí, quando essa possibilidade não existia mais, até um pouco construir ficou sem sentido, né? Assim, a gente falava, nossa, mas para quando? Então, quando começaram a vir essas pessoas encomendarem, cada uma vinha com uma história muito linda, né? Sim. De por que queria ter uma marionete. Assim, de pessoas de vários lugares do Brasil, assim, até chegamos a falar com pessoas de outros países, e, né, perguntando como fazer encomenda. Então, de uma certa forma, a gente acabou empreendendo um negócio sem querer, assim, né? Porque a gente não pensou isso previamente. Foi uma demanda que foi surgindo e foi uma grata surpresa descobrir que tinha tanta gente interessada em ter marionetes. A gente passou meses e meses e meses construindo sem parar, né? Sim, mas esse acto, a verdade, de fazer por mês, de construir uma marionete passo por passo, todos os dias, muitas horas, ese después de entregar a marionete fue un poco dolorido, la verdad, para ser sincera. Dolió venderlas y entregarlas. Cuando a gente iba al correo, porque a gente mandaba todo por correo, era muy fuerte caminar con la marionete ahí na mão, na caixa, porque tem un valor afectivo muy grande, no es otro objeto que você dice, posso reproduzir en serie, hacer é uma matéria viva, sabe? Uma matéria que tem vida, que tem afeto, que você coloca na mesa e você sabe que ela está viva, né? E as nossas marionetes são muito nossas companheiras, né? A Laia, que é a minha primeira marionete, já, assim, todos os países do mundo quase que eu fui, até hoje foi porque eu fui apresentar o espetáculo. Então, sempre digo, não sou eu que levo ela que me leva, sabe? Então, cada marionete que a gente constrói é um vínculo muito grande, né? Então, quando ela está terminada ali, linda, é difícil dar. É tipo um filhinho. Assim. Então é isso. A gente está pensando agora como fazer uma marionete que não leve tanto
tempo para darla, o sea, como no tanto tempo, a verdade, como fazer desse objeto um objeto mais que se possa entregar sem dor, sabe? Porque a gente gosta de criar porque a gente cria, a verdade, uma dramaturgia na matéria desde o começo, que tenha a madeira já cru do árvore, que para mim tem toda uma relação mística e tudo, se a madeira fala comigo, de essa coisa de como as plantas, não? Tem vida, não? Começa a ter vem da natureza, tem uma vida já própria, até o momento que ela nasce. Então, como fazer esse processo mais desapegado e mais como um produto, isso, que possa colocar na loja sem dor, dizer, bueno, esse é um objeto que vai ser para pendurar na parede ou para brincar, ou que desde outro lugar que não seja um lugar cênico, né? Mas isso. Então, é tão forte que o jeito que vocês falam, né? Você estava contando assim, é uma família de marionetes, né? O quanto que esse afeto está envolvido no fazer, né? E eu fiquei imaginando essa família, cada uma numa casinha agora, né? Então, acho que também é isso, né? Isso, quando o André fala do empreender delicado, né? Eu acho que isso é uma forma de olhar para o seu empreendimento com essa delicadeza, com essa sensibilidade do o que você pode colocar à venda, o que não faz sentido colocar à venda, né? Assim, numa situação de pandemia, onde precisou gerar recurso de uma forma rápida, porque tinha cortado, aquilo foi uma maneira de fazer. Mas será que faz sentido e precisa? Né? Às vezes não precisa, às vezes você pode ter a maior oportunidade do mundo, né? Mas você fala, puta, não faz sentido para mim, daí? E não precisa colocar isso para venda, né? Porque às vezes isso do empreendedor fica assim, mas eu tenho uma oportunidade de negócio e eu posso ganhar dinheiro e eu vou perder essa oportunidade? Sabe? Faz sentido? Não faz sentido, né? Colocar todas essas reflexões na hora de realizar, na hora de empreender, eu acho que torna mais vivo, mais humano, né? Não sei se faz sentido para vocês isso que eu estou falando. Sim, não faz muito. Acho que quando você foi falando, me vieram duas coisas assim que eu lembrei do que a gente passou durante esse período. Que a primeira foi, antes da gente começar a vender as marionetes, foi tipo, a gente sabe, o que a gente vai fazer? Vamos vender pão? Então a gente não sabe fazer pão. Aí a gente começou a tentar aprender a fazer pão, porque, sabe, quando você tá assim, do que eu vou viver? Como eu vou pagar meu aluguel? E aí, até um certo momento, eu falei, calma, o que a gente sabe fazer? O que a gente é boa de fazer de verdade, né? Ambas. O que a gente vem investindo nossos, né, o que a gente vem fazendo de curso, indo atrás de mestres aqui, ali, assim, a gente é bom em fazer marionete, assim. Então, vamos investir nisso. E o outro lado da questão também afetiva de vender as marionetes, a dificuldade que a gente tinha de botá-las no correio, acho que o que tranquilizava a gente era assim, a gente está espalhando essa cultura pelo mundo afora, né? Em alguma casa, teve uma história de um senhor que comprou a marionete porque ele queria brincar com a neta, queria que os netos crescessem conhecendo uma marionete. Fala, em algum lugar longínquo daqui da gente, né, vai ter uma criança que vai crescer com uma marionete perto, e não vai ser uma coisa que é tão rara, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas falam pra gente, nossa, mas é muito raro isso que vocês fazem. São poucas as pessoas que fazem, mas quando eu penso isso, assim, né? Que talvez essas marionetes que a gente manda, elas sejam sementes para outras pessoas que, inclusive, venham a se interessar a trabalhar com isso, né? Para que sejamos mais pessoas e para que essa arte continue existindo, né? Que é assim que ela vem existindo há tantos séculos. Então, acho que tem esse lado afetivo, assim, também. Gente, a conversa tá ótima, mas a gente tem tempo. Eu poderia seguir aqui, né, conversando, trocando. E eu queria só para a gente concluir, para vocês falarem, apresentarem para as pessoas, agora elas vão assistir, né, o trabalho de vocês. Então, se tem alguma coisa que vocês acham que faça sentido falar agora, ou se não, o trabalho fala por si, então nem precisa falar, mas é isso. Bom, então vocês vão assistir agora dois espetáculos, né? Lá Eu Vou da Imaginação e Mapulu. São dois espetáculos com linguagens bastante diferentes, então acho que é bastante rico também, né? Ver
como que as marionetes têm universos diversos, né? Que mais? São 2 criações autorais. Laia é de 2016 e Mapulula de 2019, né? 2019. E com esses 2 espetáculos a gente já viajou para muitos países se apresentando. Espero que a gente possa voltar a fazer isso, que é nosso ofício e nossa paixão. E espero que vocês gostem. Quem quiser entrar em contato depois também. No site tem o contato de todo mundo também, viu, gente? De todos os convidados. Lá tem, no site do Festival Ativação Criativa, tem. Quería agradecer también a André y a Cintia por esas influencias, esas referencias y esa inspiración. Ahora también fico muito también sumergida en todas esas palabras, esas vivencias y con certeza una nueva experiencia para mí también recibir de vocês todo lo que conversó con André, con Cintia. Y bueno, el convite también de los vídeos, de nuestros espectáculos, es un convite hacia la imaginación y hacia los sueños. Então, bueno, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Também André, agradeço. obrigada. Foi um prazer ver vocês.
Olá, criativo! Você acabou de assistir a entrevista com o André Martinez, com a Julia Barnabé e com a Rocio Walls. Eu acho que deu para ver, né, assim, o quanto inspirador e o quanto de possibilidade a gente tem de recurso interno, né, recurso externo, rede que a gente pode trabalhar para se reinventar. E eu queria propor para vocês uma atividade, mesmo assim, para vocês refletirem sobre essa tal, né, história da criatividade como seu maior capital. Né? Então, pega um papel, pega uma caneta. Toda essa atividade propositiva eu vou começar falando, gente, pega um papel, uma caneta, porque tirar de dentro de você suas reflexões e colocar ela no papel, isso já é um grande passo, né? Você vai ver. Ou se você já faz, você já viu. Então, o que eu vou falar para vocês, pega um papel, pega uma caneta e faça uma lista de todos os seus talentos. Tudo aquilo que você tem, que você faz bem e que você pode usar como recurso nessa reinvenção, nesse reposicionamento, né, nesse direcionamento da sua carreira. Né? Depois que você fizer essa lista do que você faz bem, faça uma lista do que você faz mais ou menos. Né, mas que você dá conta, porque muitas vezes no empreendimento a gente precisa sair da zona de conforto e fazer coisas que a gente não faz tão bem, mas que a gente dá conta de fazer, né? Então, vamos lá, numa lista de coisas que eu faço bem, né? Eu sou uma pessoa que eu sei planejar, eu sei escrever um texto, eu sei gravar um vídeo, por exemplo, eu sei editar um vídeo, né? Ah, o que eu faço mais ou menos? Putz, eu vendo mais ou menos, eu não vendo muito bem, mas eu vendo mais ou menos, né? Por exemplo, e faz uma lista do que você faz mal, porque o que você faz mal, o que você faz péssimo, ou você vai aprender a fazer, ou você vai buscar parceiros para fazer junto com você, né? Porque a gente tem que ser muito honesto dentro da nossa trajetória também, né? Eu acredito que o que a gente faz com excelência prospera, o que a gente faz sem excelência, né? Ele não tem sustentabilidade. Ninguém quer algo que tá mais ou menos, né? Então, seja sincero, seja honesto consigo mesmo, veja o que você dá conta de fazer, mesmo que você não goste muito, mas você faça e tá ok, né? E veja aquilo que você não dá conta e faça parcerias, ou vai aprender, né? Eu aprendi muitas coisas ao longo da minha trajetória que eu não sabia, mas que foi importante, né? E é muito legal, porque quanto mais você aprende, mais você se empodera, sabe? Você fala, nossa, eu dei mais um passo, agora eu consigo fazer isso que eu não conseguia. Né? Então, encare isso como um desafio, como uma evolução pessoal também, sabe? Uma evolução de vida, né? Então, traga um pouco disso de leveza, né? Usa a sua criatividade, esse lado criança, né? De aprender, essa coisa, sabe? De tornar o seu fazer, o seu empreender, o seu realizar profissional uma coisa legal também, porque a gente é criativo, a gente sabe que se não for legal, a gente trava, né? Não vai muito para frente. Então, faça as coisas serem legais, tá? Mesmo que você tenha que aprender ou tenha dificuldade. E entre em ação, né? Veja como esses seus talentos, que são
com uma facilidade, aqueles que são mezzo e as que eles não são tão bons, né? O que eles podem contribuir para você se reposicionar e para você direcionar, né? E entra em ação. Então, eu sou bom em gravar vídeo, eu sou bom em comunicar. Começa a gravar vídeo sobre o seu trabalho. Cria uma estratégia de vendas, né? Cria uma estratégia de comunicação daquilo que você faz, né? É isso, né? Ah, eu sou bom em fazer iluminação, por exemplo. Mas o que eu vou fazer com iluminação? Além de você iluminar muito bem seus vídeos, você pode dar um curso de iluminação para outros criativos que não sabem fazer a iluminação dos seus vídeos. Entende? É isso, né? Vai vendo como você pode gerar renda, como você pode melhorar, né? Como que você pode criar rede, criar parceria com os talentos que você tem. E agora a gente vai se encontrar na salinha do Zoom e a gente vai poder trocar, vai poder conversar em tempo real. Eu espero vocês lá.